No vídeo de hoje eu vou te mostrar os meus 5 plugins preferidos da Waves, plugins que eu acho, cara, eles muito bons mesmo e que eu quase não vejo o pessoal comentando nas listas que tem aqui dentro do YouTube sobre plugins dessa marca. É claro que dentro da comunidade do áudio, da comunidade mais profissional, as pessoas vão conhecer esse plugin, mas acredito que a grande maioria daqui talvez não conheça, ou então já ouviu falar, mas nunca se aprofundou nele. Então o intuito do vídeo é justamente esse, a gente comentar aí alguns plugins da Waves que não são ali os best sellers, os mais conhecidos, e que são aí na sua maioria até melhores do que esses famosos, dependendo da aplicação que você for utilizar. E cara, eu queria agradecer aqui a geral que colou no meu último vídeo, que foi o primeiro vídeo aqui do canal. Vocês me surpreenderam demais, o vídeo teve uma repercussão muito maior do que eu tava esperando, então muito obrigado, eu prometo que eu não vou decepcionar vocês, e justamente por conta disso eu queria falar duas paradas. A primeira é, vamos combinar uma meta de like aqui pra esse vídeo, vamos botar uma meta aí de 200 likes, não é muita coisa, o outro vídeo já tá com bem mais do que isso, então por favor deixa o seu like que isso me ajuda demais. E a outra coisa é, se inscreve nesse canal, porque toda segunda-feira, meio-dia, eu vou estar lançando vídeo novo aqui. Vídeo sobre áudio, tutorial de mixagem, vamos falar sobre master, vamos falar sobre plugin, fundamento, vamos bater um papo, trocar uma ideia, vamos filosofar também. De novo, a ideia é a gente fazer um canal nosso, criar uma comunidade. E o primeiro plugin dessa lista é o Kramer Pi. Ele é uma simulação do hardware Pi Compressor, esse aí que vocês estão vendo, e esse plugin em específico ele é assinado pelo Ed Kramer. Você que não conhece o Ed Kramer, cara, ele foi um dos maiores engenheiros de áudio aí da história do rock. O cara já trabalhou com Jimi Hendrix, com Yes, com Kiss, com Led Zeppelin e, cara, com muita gente foda. Então é um cara, assim, sinistro, até hoje ele tá na ativa e que sabe muito. Então, se ele assinou esse plugin, com certeza esse plugin vai ter uma boa sonoridade. Então aqui nos parâmetros do plugin, ele é esse cara aqui, acho ele bem bonito. A gente tem aqui o meter, né, que tem onde você escolhe se você quer ver o seu ganho de entrada, o seu ganho de saída ou o seu gain reduction, a sua compressão, né? E aqui você tem esse modo análogo que tem nas grandes simulações aí da Waves, né? Que você pode ter um ruído de 50, 60 ou 100 ter ruído, né? Eu recomendo deixar ligado, acho que não tem por que você ligar isso, a não ser que você esteja buscando essa sonoridade, mas normalmente isso mais atrapalha do que ajuda. E aqui sobre o compressor em si, a gente tem o threshold, padrão em todo compressor. A gente tem o output, que é o nosso ganho de saída, né? Pra gente aumentar ou pra gente abaixar, se a gente quiser. Enfim, isso aqui tá bem relacionado à questão da estrutura de ganho. A gente tem aqui esse decay time, que é como se fosse o release do nosso compressor. E aqui a gente tem o ratio, que você consegue ir aí desde o ratio mínimo até você usar ele como um limiter. Então uma outra coisa bem legal desse compressor é que assim como o 1176, por exemplo, ele também funciona como limiter, não só como compressor. E pra que eu gosto desse plugin? Véi, eu acho ele sensacional em voz, acho ele muito bom em voz, eu acho ele muito bom em bateria, eu acho que ele funciona muito bem também em baixo, baixo orgânico, saca? Um baixo mais groovado, acho que ele rola bem legal. E eu já usei ele até no meu Mix Buzz e funcionou muito bem. Mas pra voz e elementos percussivos, cara, pra mim ele é fantástico. Hoje eu trouxe de exemplo aqui um groove de bateria e eu tô insertando ele no Buzz, né, no grupo da batera, e eu quero mostrar aqui pra vocês a sonoridade dele. Eu vou desligar e depois eu vou ligar e a gente vai poder sacar. Olha como é que ele consegue deixar a batera bem mais smash, bem mais seca, e ao mesmo tempo ele consegue deixar a batera mais compacta, né, mais definida, com um sustain legal. A caixa ela espirra mais, né, ela bate mais, o nosso kick ele fica mais redondinho. Então assim, esse plugin para você usar, por exemplo, em buzz de batera, igual eu mostrei aqui, ele é sensacional, eu gosto bastante. Então se você ainda não tem esse plugin, coloca ele na tua lista que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, e o segundo plugin dessa lista aqui, só para reforçar isso daqui
aqui não é uma ordem de o melhor pro pior plugin, até porque são plugins diferentes, então não faz o mínimo sentido a gente comparar um com o outro, saca? Isso daqui é só uma lista mesmo, então não segue uma ordem do pior pro melhor ou do melhor pro pior. Mas o segundo plugin que eu tô te falando é o Submarine da Waves. E o que esse cara faz? Ele é um gerador, né, um sintetizador de harmônicos nos subgraves. Então você consegue, por exemplo, pegar o seu baixo, pegar o seu kick, a sua caixa, sei lá, o que você quiser, e você consegue gerar até 2/8 de harmônicos nos subgraves. E esse plugin, ele é fantástico, cara, porque você consegue, por exemplo, usar ele tanto numa região de frequência, tipo é no R-Bass, por exemplo, né? O R-Bass, ele não é tão cirúrgico, apesar de você escolher a frequência ali que você quer enfatizar, ele tem ali uma curva um pouco maior. E esse cara aqui você consegue escolher exatamente o que você quer fazer. Então é legal, por exemplo, se você tem um baixo, você quer trabalhar toda uma região ali nele, ele funciona muito bem. Porém, se você tá, tipo, por exemplo, com um loop de bateria, você pegou aí, o cara sampleou um loop de batera pra usar na música, tipo esses loops antigos de funk, que às vezes a galera usa num boom bap, usa num R&B, e daí você quer enfatizar o sub do kick, né? Não tem essa informação, você quer colocar. Você consegue achar exatamente, tipo, eu acho que a fundamental aqui do kick é, tipo, sei lá, 62 Hz. E daí você consegue pegar exatamente só nesse 62 e dar essa enfatizada. Então isso aí pode acabar deixando que você consiga trabalhar com ele de uma maneira mais limpa, se for a tua intenção. Então, bora aqui para os parâmetros, né? Aqui você liga e você desliga as 2/8 que você tem de sub para você criar esses harmônicos. Aqui você controla o volume, se você quer abaixar ou aumentar uma em relação à outra. E aqui é o seu range, né? Igual eu falei, você pode, igual eu tô usando aqui, essa região toda de 20 até 150 Hz, mas se você quiser, sei lá, quero só 40 Hz, aí você vem aqui e você coloca em 40 Hz e ele vai trabalhar só nessa região. E eu fiz o teste e ele é bem cirúrgico, você consegue ser bastante preciso. Nesse caso aqui, hoje eu tô optando por usar ele em todo esse range aqui de frequência, porque acho que é a forma como ele se comportou melhor. Aqui nesse outro canto, a gente tem duas paradas bem legais. A gente tem o drive, que ele é uma distorção, que você consegue saturar o seu subharmônico, e daí com isso você consegue fazer ele aparecer um pouco mais, e você consegue deixar ele um pouco mais colado com a sua frequência, né? Você consegue dar uma saturada nele ali, ele me soa um pouco mais musical, né? Depende aí do seu gosto, mas aqui pra mim, nesse caso, eu consegui deixar os harmônicos um pouco mais musicais fazendo isso. Aqui no Dynamics, obviamente, você tem uma seção de compressão, eu não tô usando, eu sinceramente não curti muito, mas enfim, talvez você se dê bem. Aqui você tem a opção de gerar esses harmônicos em mono ou então em estéreo. Vamos supor que você tem um baixo estéreo, igual o meu caso aqui, e você queira criar, né, você queira gerar esse artifício aqui só em mono. Você cria isso em mono e funciona bem legal. Aqui você tem um mix para você somar o efeito desse plugin com o seu som original, e aqui você tem um output, um ganho de saída. E cara, esse plugin é foda. Eu vou mostrar uma música aqui que ela não tá com a mix terminada, tá? Eu tô uns 40% dessa mix só funcionando, então se você ouvir alguma coisa aí fora, não repara nisso, mas foca no baixo, o quanto de informação, de peso, de chão que eu ganhei com esse plugin. Esse baixo ele tava bem magro, tava faltando, né, esse peso, tava faltando essa informação, eu senti pelo menos, e daí eu optei por usar esse plugin aqui, ó. Eu vou pegar e vou botar pra tocar sem o plugin pra vocês sacarem, presta atenção no baixo, e depois com. É uma diferença absurda. Pra mim, ele é o melhor plugin, ou pelo menos top 3 desse estilo de plugin que faz isso. Bom, e o terceiro plugin dessa lista é o Many EQ. Esse provavelmente é o plugin mais conhecido dessa lista. Ele faz parte daquela série de plugins do Manny Marroquin, que é esse cara aqui, e que é um dos maiores engenheiros de mixagem da nossa atualidade. O cara tem feito muita coisa de pop, muita coisa de trap, cara.
praticamente tudo que tem rolado aí no mainstream já passou, ou tá passando, ou vai passar pela mão desse cara, porque ele tem feito muitos trabalhos incríveis. E na série de plugins dele aqui da Waves, a gente tem o Mani Distortion, que você provavelmente conhece, o Mani Delay, o Mani Reverb, que é outro sensacional também, um plugin muito foda que simula um Brewcast. E esse daqui, eu acho ele incrível e ele tá nessa lista pela versatilidade dele. Porque o que o Mani fez nesse plugin aqui? Ele pegou o que ele tem de melhor em cada equalizador lá no estúdio dele, o que ele mais gosta de característica por frequência em cada equipamento e botou nesse plugin. Então cada parte, cada região de frequência desse plugin é a simulação de um equipamento diferente. Muito foda, né? Se liga aqui, ó. Por exemplo, na seção de High Pass e de Low Pass, a gente tem a simulação da console SSL 9080, que é a mesa que o Mani trabalha. Depois aqui na região dos graves, a gente tem a simulação de um Neve 1073, aquele pré com EQ, que é um equipamento muito antigo, porém até hoje ele tá em uso no mercado. Então assim, é com certeza, sei lá, o top 2, top 3 pré-amplificadores no mundo que a galera mais usa, e principalmente a seção de equalização dele é muito boa, muito musical. Depois aqui na região médio grave, a gente tem a simulação desse EQ aqui da Motal, que é um EQ que não é tão famoso, porém, você vê aí nos estúdios mais clássicos, é um equipamento bem raro e existem alguns plugins que simulam ele, esse daqui é um deles. Depois aqui na região das médias altas, a gente tem a simulação de um API 550B, que é um outro equalizador bem famoso aí, que normalmente a galera gosta muito dessa região das médias altas dele, inclusive a própria Waves tem um plugin exclusivo desse equipamento. E aqui nas altas, a gente tem uma simulação do Avalon 2055, que é outro equalizador também muito famoso, principalmente pelo agudo dele. Aqui no estúdio a gente tem o Avalon 737 e ele é mais ou menos parecido ali à região das altas, ele é valvulado também. Cara, de fato, o agudo desse equipamento ele é absurdo e o plugin não decepciona em absolutamente nada. A gente tem aqui nas altas a opção tanto de você trabalhar em shelving quanto em bell. Eu normalmente curto trabalhar com essas altas em bell, eu acho que ele consegue um resultado mais clean, porque não é um bell tão fechado, então você consegue trabalhar ali pegando bastante frequência, porém acho que ele soa mais clean. A gente também tem um input e um output. Em que eu gosto desse cara que eu já falei muito? Gosto dele em voz. Pra mim, assim, o que eu mais uso é ele em voz, eu uso muito em guitarra e no Mix Bus funciona também, cara. Assim, eu já usei ele, por exemplo, para puxar agudo no Mix Bus, para puxar médio e, cara, incrível. É um plugin muito versátil, né, por conta dessas diferentes simulações que ele tem. E acho que se eu fosse escolher aí um top 3 de equalizadores para ter, ele com certeza estaria na minha lista. Então chega de enrolação, vamos mostrar o som dele, né, que é o que importa. Vem devagar, deixa incendiar, me mostra essa cena e deixa o filme rolar. Que bom. Vem devagar, deixa incendiar, me mostra essa cena e deixa o filme rolar. Que bom. Vem devagar, deixa incendiar, me mostra essa cena e deixa o filme rolar. Que bom. Vem devagar, deixa incendiar, me mostra essa cena e deixa o filme rolar. Que bom. Vem devagar, deixa incendiar, me mostra essa cena e deixa o filme rolar. Que bom. Vem devagar, deixa incendiar. Então eu passei aí brevemente pelas bandas de frequência dele e, cara, recomendo, se você não tem esse plugin, faça o teste. Ele é muito bom tanto para você colocar quanto para você tirar a frequência. Tem um truque que eu uso nele, de quando eu tô com uma voz muito hi-fi, eu quero que ela soe mais fechada na mix, eu gosto muito de botar aqui em 20K e ir tirando o agudo, acho que soa muito legal. E é isso, cara, é um plugin absurdo e eu recomendo você ter ele para ontem aí no seu arsenal. Bom, e o quarto plugin dessa lista, ele é o VEC 3. Ou então VEQ3, como você preferir, não importa. Ele é uma simulação do equalizador 1073 da Neve, né, ali do Channel Strip, porém só da seção de equalizador, né. A gente viu lá no Mani que ele tem a seção dos graves do 1073 e aqui a gente tem as três bandas dele, grave, médio e agudo. Esse plugin, ele é
muito velho mesmo, se eu não me engano, foi uma das primeiras simulações de 1073, assim, uma das primeiras simulações da Waves também, e ele já teve uma outra skin lá no passado, mas aí reza a lenda que rolou um processinho e daí eles mudaram, e hoje em dia a Waves ela tem o Shreps 73, que é a simulação do Channel Strip ali todo, né, tanto do pré quanto do equalizador, e pra mim esse aqui mesmo sendo velho soa muito melhor, por isso ele tá nessa lista. Muitas pessoas conhecem e falam do VEC 4, que é a simulação do 1081, que é bem parecido com ele, porém eu vejo poucas pessoas falando sobre o VEC 3, e é por isso que ele tá aqui. Vamos escutar o que ele tá fazendo. Eu tô usando ele numa voz, tá ligado? E aqui a seção dele é bem básica, né? A gente tem o filtro, a gente tem os graves, os médios, os agudos e um ganho de saída, e temos o botão de analog também, e aqui tem um VU, super simples. Eu gosto muito desse cara em voz, gosto muito dele em caixa, guitarra e violão funciona muito bem também. Enfim, é o tipo de equalizador que sempre que você quer enfatizar uma parada sendo menos cirúrgico, né, com curvas mais largas, ele funciona muito bem. Aqui eu tô usando numa voz e eu vou mexer um pouco nos parâmetros para vocês sacarem. Hoje em dia esqueci do passado e tô sem tempo pra papo furado. Sei que cê quer tá no banco de lado e quer embaçar o vidro do meu carro. Hoje em dia esqueci do passado e tô sem tempo pra papo furado. Sei que cê quer tá no banco de lado e quer embaçar o vidro do meu carro. Hoje em dia esqueci do passado e tô sem tempo pra papo furado. Sei que cê quer tá no banco de lado e quer embaçar o vidro do meu carro. Hoje em dia esqueci do passado e tô sem tempo pra papo furado. Sei que cê quer tá no banco de lado e quer embaçar o vidro do meu carro. Hoje em dia esqueci do passado e tô sem tempo pra papo furado. Sei que cê quer tá no banco de lado e quer embaçar o vidro do meu carro. Hoje em dia... Enfim, ele é um equalizador que ele funciona muito bem. Aqui nessa mix em si eu infelizmente não posso mostrar a música, mas eu tô usando ele para puxar 2 dBs ali em 1.2K, e com isso eu consegui trazer a voz mais pra frente, e ao mesmo tempo ela não precisou ganhar muito volume, não precisou ficar saltando pra frente. Então eu gosto muito desse EQ para poder dar um toque final assim na minha parada, depois que eu já fiz uma coisa mais cirúrgica e tal, e eu quero puxar ali uma finalização, sabe, aquele tapinha, ele funciona muito bem pra mim. Bom, e o nosso último plugin, o MV2, ele é um plugin bem antigo, tem vídeo de, sei lá, 10 anos atrás o Dave Pensado usando ele aqui no YouTube, e o plugin tem bem mais do que isso. E cara, é um plugin que de fato eu vejo poucas pessoas usando e poucas pessoas comentando, falando dele, e eu acho que ele é bem interessante. Eu acho que às vezes as pessoas subestimam um pouco ele, mas ele é muito único, e o que ele faz, eu sinto que meio que só ele faz, tá ligado? Eu gosto muito de usar ele nesses 808 shorts, estilo Zaytoven, estilo o Gibo, o Old Boy tem feito hoje em dia, até nesses 808s, tipo esse daqui de hoje, que é aquele 808 meio da Bay, bem distorcido. Esse plugin, ele tem basicamente 3 parâmetros, que é o output, o ganho de saída, você tem esse high level, que ele faz uma compressão nas altas, e você tem esse low level, que você faz uma compressão na baixa, né? E os parâmetros ali são invertidos, né? Então o high, quanto mais para baixo, mais você comprime, o low, quanto mais para cima, mais você comprime. E ele também trabalha com alguma curva de equalização, algum tipo de saturação, que deixa ele com uma sonoridade bem única. Outra aplicação bem legal para ele também que eu gosto é fazer um paralelo para processar bateria, principalmente kick, rimshot, snare. Você faz um paralelo socando essa compressão, depois você faz um corte ali nos graves, e ele funciona muito bem também. Eu vou mostrar aqui ele num 808 hoje. Eu não tô exagerando, porque o meu 808 ele já tava bem tight, já tava com uma distorção legal. Eu usei ele aqui só para poder dar uma empurradinha final, para deixar ele um pouco mais compactado na mix, e funcionou demais. E ele é aquele tipo de plugin que, se você quiser ser sutil, você consegue. Se você quiser descer a mão e ser muito agressivo, ele também responde, igual vocês viram ali. Então, é um plugin aí que, até pesquisando pra fazer esse vídeo, eu vi que tinha um gringo que soltou um vídeo, The Secret Plugin, sobre esse plugin, porque de fato poucas pessoas comentam sobre isso. E cara, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, comenta aí embaixo qual que é o plugin que você usa da Waves e que você vê poucas pessoas usando, ou então o seu plugin preferido da Waves. Comenta aí embaixo pra gente poder saber, a gente trocar essa ideia. Comenta também os vídeos que você quer ver aqui nesse canal. Lembrando que, se você tem interesse em estudar mixagem, masterização, engenharia de áudio no
no geral, gravação, produção musical, beatmaking, sample making, music business, direitos autorais, contratos, cara, todo esse universo você vai acessar www.audioclass.com.br. Eu tenho certeza que você vai pirar nas coisas que tem lá. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal e até a próxima segunda.